Se você é um homem acima dos 60, talvez nunca tenha ouvido isso antes. Grande parte do cansaço, da queda no desejo, das manhãs menos vigorosas e até daquela insegurança que aparece de vez em quando pode não estar ligada apenas à idade. O que pode estar pesando é a sua alimentação. Mais precisamente, as frutas que você deixou de colocar no prato. Isso mesmo, frutas. Porque escondidas nas prateleiras do supermercado estão 3 opções simples e naturais que podem devolver sua energia, resgatar seu desempenho e reacender sua vitalidade. Sem comprimidos, sem constrangimento e sem esperar meses por resultados. Eu sou a Dr. Laura e o que vou revelar pode surpreender você. Não estamos falando de injeções de testosterona nem de remédios controlados. O assunto aqui é combustível. Alimento de verdade, saboroso e que seu corpo reconhece como aliado. Muitos homens acreditam que o declínio é inevitável. Mas e se eu dissesse que existe uma fruta vermelha capaz de encher suas artérias de vitalidade, uma verde que ajuda a equilibrar naturalmente os hormônios masculinos e uma amarela que turbina a energia no nível celular? Isso não é teoria, é ciência confirmada por histórias reais. Hoje vou mostrar como usar essas 3 frutas comuns para transformar não só o físico, mas também o emocional e até a intimidade. Fique comigo, porque o que vem a seguir pode mudar a forma como você encara o envelhecimento. Antes de começar, se você valoriza força, confiança e energia depois dos 60, inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhuma dica exclusiva. Rima, a turbina da circulação. Quero começar com uma história que nunca esqueço. George tinha 72 anos quando entrou no meu consultório em Baltimore. Ele se sentou devagar, olhou para o chão e disse uma frase que já ouvi de muitos homens. Doutora, não sou mais o homem que era. Ele não estava falando apenas de desempenho sexual. O que incomodava George era mais profundo. Energia baixa, noites mal dormidas, confiança apagada. Até a esposa tinha notado o quanto ele parecia distante, diferente. E aqui está o detalhe que fez toda a diferença. O problema dele não era simplesmente idade, era circulação. Sem sangue fluindo de forma plena e saudável, nenhum homem mantém vigor, clareza mental ou firmeza onde mais precisa. E é aí que entra a romã. Essa fruta, que já foi considerada símbolo de vitalidade em civilizações antigas, hoje é reconhecida pela ciência moderna como uma das mais poderosas para restaurar o fluxo sanguíneo. Não é marketing. São pesquisas sólidas mostrando como os polifenóis presentes na romã agem como combustível para as artérias. Eles ampliam a capacidade dos vasos sanguíneos, aumentam a produção de óxido nítrico, a molécula que relaxa e dilata as artérias. E com isso, o sangue passa a circular com liberdade, inclusive nas regiões mais sensíveis da masculinidade. Em outras palavras, quando a circulação volta a funcionar bem, o corpo responde, e rápido. Um estudo da Johns Hopkins Medicine mostrou que homens que beberam suco de romã todos os dias apresentaram melhora significativa na firmeza das ereções e no vigor físico em apenas 2 semanas. 2 semanas. Sem remédios, sem efeitos colaterais, apenas com a força natural dessa fruta. Mas os benefícios não param aí. A romã também combate a inflamação silenciosa, reduz o estresse oxidativo e protege a próstata. 3 fatores que juntos costumam desgastar a saúde masculina com o passar do tempo. Para quem sofre com idas frequentes ao banheiro à noite ou com a pressão de uma próstata aumentada, a romã se torna um aliado discreto, mas extremamente eficaz. George, por exemplo, começou a tomar apenas 180 ml de suco de romã puro, sem açúcar, todas as manhãs. Nada de fórmulas complicadas. 15 dias depois, voltou ao meu consultório diferente. Postura mais ereta, sorriso aberto, até piadas sobre como a esposa estava olhando para ele com outros olhos. Não foi mágica. Foi biologia funcionando novamente. E talvez o mais impressionante da romã seja justamente sua simplicidade. Não chama atenção, não promete milagres em rótulos chamativos. Apenas faz o que o corpo precisa. Dá suporte ao coração, aos vasos sanguíneos, à próstata e, sim, à performance. Nos Estados Unidos, a fruta fresca aparece principalmente entre setembro e janeiro. Mas mesmo fora dessa época, o suco natural, sem adição de açúcar, entrega os mesmos benefícios. Estudos da UCLA mostraram que homens acima de 60 que consumiam romã regularmente apresentavam 37% menos sintomas de hiperplasia prostática benigna, ou seja, menos idas ao banheiro de madrugada e noites de sono mais restauradoras. A romã é uma forma de lembrar que o corpo não esquece como reagir. Ele só precisa da nutrição certa.
E a primeira chave para reativar essa vitalidade, para voltar a se sentir forte e inteiro, pode estar exatamente nessa fruta de sabor levemente ácido e refrescante. É por isso que, se você anda se sentindo lento pela manhã, se a intimidade parece uma lembrança distante, ou se já cansou de depender de soluções rápidas que não resolvem, não corra para a farmácia. Corra para a feira. Pegue uma romã. Essa é a base, o primeiro tijolo na reconstrução da sua vitalidade. Abacate, o reacendedor da testosterona. Se o sangue precisa circular para devolver vigor ao corpo, também é verdade que sem hormônios equilibrados não existe força, confiança ou desejo. E é aqui que muitos homens, depois dos 60, se veem em um beco sem saída. Exames mostram testosterona baixa, o médico fala em injeções ou reposição sintética, e a sensação é de que não há outra escolha. Mas existe. E começa com um alimento tão simples que provavelmente já passou milhares de vezes diante dos seus olhos no supermercado: o abacate. Vou contar a história de Henry, 68 anos, aposentado. Ele chegou até mim em boa forma física, caminhava todos os dias, mantinha uma dieta razoável, mas me disse algo que não saiu da minha cabeça: doutor, eu não me sinto mais como um homem. Ele não falava só da intimidade, mas da vida. Não tinha mais a mesma disposição para levantar da cama, enfrentava os dias sem entusiasmo e a autoconfiança parecia ter se apagado. O que Henry não sabia é que essa chama estava ligada diretamente à testosterona. E não falo dela como um número frio em um exame de sangue. Falo como sensação. O fogo no estômago quando você acorda com vontade de agir, a firmeza na voz, a presença no olhar, a energia que move o corpo e dá propósito ao dia. Quando a testosterona cai, tudo isso perde força. Mas o corpo não esqueceu como produzir, ele só precisa de combustível certo. E o abacate fornece exatamente isso. Essa fruta verde e cremosa é carregada de gorduras boas, aquelas que alimentam a produção hormonal. Além disso, oferece magnésio e zinco, dois minerais fundamentais para manter o equilíbrio da testosterona. E ainda traz vitamina B6, que derruba os níveis de cortisol, o hormônio do estresse, que silenciosamente sufoca a testosterona com o passar do tempo. Henry aceitou o desafio simples que propus: incluir meio abacate por dia na rotina. Podia ser no café da manhã com ovos, no almoço como salada, ou até puro com um fio de limão. Em apenas uma semana, ele voltou a me procurar com um semblante diferente. O que antes era desânimo deu lugar à presença. Ele dormia melhor, estava mais disposto e dizia sentir uma chama acesa novamente, algo que pensava ter se apagado para sempre. E não era apenas impressão. Estudos da Mayo Clinic comprovaram que homens que incluíram abacate regularmente na alimentação tiveram aumento de até 18% nos níveis de testosterona em apenas 6 semanas. Sem seringas, sem géis, sem gastos absurdos em clínicas. Apenas fruta. O mais fascinante no abacate é sua simplicidade. Está disponível o ano todo, não exige preparo complicado e se encaixa em qualquer refeição. Meio por dia já é suficiente para começar a reverter um quadro de desânimo e falta de energia. E quando combinado com outros hábitos básicos, dormir melhor, movimentar o corpo e respirar fundo, o efeito se multiplica. Eu sempre digo, a testosterona não é apenas um hormônio da juventude, é o símbolo da vitalidade. E o abacate é uma das formas mais naturais e poderosas de devolver isso ao homem maduro. Não se trata de voltar no tempo, mas de reacender a chama do presente. E Henry não foi um caso isolado. Vi dezenas de homens recuperarem a autoconfiança com essa fruta. Não porque ela faz milagres, mas porque devolve ao corpo aquilo que ele precisa para funcionar como deveria. Quando os hormônios voltam a trabalhar a seu favor, tudo muda. A energia, o humor, a disposição para viver e até a forma como você se conecta com quem ama. Mas mesmo quando o sangue flui e os hormônios se alinham, ainda existe uma base que sustenta tudo isso: a energia. Energia limpa, estável, que mantém o corpo em movimento e a mente desperta. E é exatamente essa fundação que vamos explorar no próximo capítulo, com uma fruta doce amarela e que provavelmente já está na sua cozinha: a banana. O despertar da energia. Se a circulação precisa estar forte e os hormônios em equilíbrio, nada disso se sustenta sem a base mais simples: energia. Sem energia, o corpo não responde, a mente se arrasta e até as pequenas tarefas do dia parecem montanhas difíceis de escalar. E foi exatamente assim que Walter, 73 anos, me procurou. Ele era um homem ativo, ex-diretor de uma escola em Atlanta, pai de 3 filhos, orgulhoso de ter mantido uma vida cheia de movimento.
Mas naquele dia em meu consultório, sua voz saiu pesada. Doutora, estou cansado o tempo todo. Não só no corpo, mas na mente e na alma. Eu acordo esgotado. Walter não estava deprimido. Ele estava drenado. E quando perguntei sobre sua rotina matinal, veio a resposta que mudou tudo. Ele quase nunca tomava café da manhã. Acordava, tomava apenas um café preto e seguia o dia. Acontece que, depois dos 60, o corpo não cria energia do nada. Ele precisa de combustível, simples, direto, que alimente as células desde cedo, e poucas frutas cumprem esse papel como a banana. Subestimada por muitos, vista como comum demais, a banana é, na verdade, um dos alimentos mais estratégicos para quem busca energia estável e proteção cardiovascular. Rica em potássio, magnésio e vitaminas do complexo B, ela atua diretamente nas artérias, relaxando os vasos sanguíneos e ajudando a regular a pressão. Além disso, fornece glicose natural em dose equilibrada, combustível que chega rápido às células sem causar picos e quedas de energia. Quando Walter começou a incluir uma banana no café da manhã, junto de uma colher de pasta de amendoim e um copo de água, a mudança foi notável. Poucos dias depois, ele me disse: "Não é só que tenho mais energia, é que me sinto mais estável, sem aquele baque no meio da manhã." A ciência confirma essa experiência. Pesquisadores de Harvard observaram que homens acima de 60 que consumiam banana diariamente tinham até 27% mais energia sustentada ao longo do dia, em comparação com aqueles que não consumiam. Os efeitos mais marcantes apareciam nas primeiras 4 horas da manhã, justamente o período em que muitos homens relatam queda de disposição. Mas a banana vai além da energia. Ela contém triptofano, um precursor da serotonina, que ajuda a regular o humor e reduzir a ansiedade. Também protege o coração, fortalece os músculos e mantém o cérebro ativo. É literalmente um alimento que conversa com cada parte do corpo. Walter não precisou mudar toda a dieta, nem adotar planos complicados. Apenas uma banana por dia. 2 semanas depois, não foi ele que me procurou, foi a esposa. Ela me ligou para agradecer, porque tinha voltado a ver o marido como antes. Mais vivo, mais presente, mais inteiro. É esse o poder da energia. Sem ela, nada funciona. Com ela, tudo começa a se alinhar. Circulação, hormônios, disposição, clareza mental e até o desempenho íntimo. E o melhor, a banana está disponível o ano inteiro, acessível em qualquer mercado. Variedades diferentes, da mais doce à mais firme, todas trazem os mesmos nutrientes centrais. Não há mistério, nem complicação. Apenas hábito diário. Mas aqui está a grande questão. Se cada uma dessas frutas já traz benefícios incríveis por conta própria, o que acontece quando você combina as 3 em um mesmo ritmo diário? É aí que surge a transformação completa, uma verdadeira aliança entre circulação, hormônios e energia. No próximo capítulo, vamos explorar como a união da romã, do abacate e da banana cria uma base sólida para que o corpo volte a funcionar em sua potência máxima, de dentro para fora. A força da combinação: circulação, hormônios e energia em sintonia. Até aqui, você conheceu 3 frutas que, cada uma à sua maneira, já provocam mudanças poderosas. A romã, que reabre caminhos nas artérias e devolve vitalidade ao sangue. O abacate, que dá combustível para os hormônios trabalharem a seu favor. E a banana, que alimenta suas células com energia limpa e constante. Mas a verdadeira transformação acontece quando essas 3 forças se encontram. Não é exagero dizer que juntas elas criam um triângulo de sustentação: circulação, hormônios e energia, que muda completamente a experiência de envelhecer. Eu gosto de lembrar a história de Richard, 69 anos, engenheiro aposentado de Seattle. Ele me disse algo que nunca esqueci. "Doutora, eu não só me senti melhor, eu me senti de volta, como se meu corpo lembrasse o que era capaz de fazer." Esse é o ponto central. Não se trata de adicionar algo artificial ao corpo, mas de devolver o que ele já sabia produzir. A romã garante que o sangue circule com força. O abacate dá condições para que a testosterona se mantenha ativa. E a banana fornece energia estável para sustentar cada passo do dia. Uma engrenagem se conecta à outra, e de repente o corpo, que parecia pesado e lento, começa a trabalhar a favor de quem o habita. Muitos homens acreditam que precisam de soluções caras, pílulas de efeito duvidoso ou terapias que prometem juventude instantânea. Mas a verdade é mais simples. O corpo precisa de blocos de construção, precisa de nutrientes que falem a sua língua. Quando oferecemos isso de forma consistente, ele responde. Sempre. E não estamos falando apenas de corpo físico.
A combinação dessas três frutas impacta também a mente e o emocional. Homens que voltam a dormir melhor porque não precisam levantar tantas vezes à noite. Parceiros que recuperam a confiança no olhar porque se sentem capazes novamente. Pais e avós que encontram energia para brincar, caminhar, viver momentos que antes pareciam distantes. Comer uma fruta isolada pode trazer benefícios. Mas é a rotina, a repetição, o cuidado diário que cria a transformação. A romã mantém o sangue limpo e fluindo. O abacate mantém o hormônio em alta. A banana garante que a energia não falte. Quando essas três colunas se sustentam juntas, o resultado é uma vitalidade renovada, não só no corpo, mas também no espírito. E aqui está a grande virada de chave. Não se trata de voltar a ser o homem que você foi aos 30. Trata-se de ser a versão mais forte, lúcida e confiante de quem você é agora. Não é sobre juventude, é sobre potência atual. Homens que decidem adotar essa rotina muitas vezes relatam uma mudança visível até na postura. Ombros mais abertos, passos mais firmes, voz mais clara, pequenas coisas que revelam algo maior. O corpo lembrando o caminho da força. E quando isso acontece, algo precioso renasce, a autoestima. Porque envelhecer não precisa ser sinônimo de perda, pode ser sinônimo de alinhamento. No próximo capítulo, vamos dar um passo além. Vou mostrar como essa mudança não é apenas física, mas também simbólica. Como esses três alimentos simples representam um convite para reescrever sua história de envelhecimento com mais vigor, clareza e dignidade. O significado oculto. O que essas frutas representam na jornada masculina. Até agora falamos de nutrientes, circulação, hormônios e energia, mas existe uma camada mais profunda nesse processo. Porque a saúde, depois dos 60, não é apenas sobre corpo, é sobre identidade, propósito e a forma como o homem se enxerga diante do espelho e diante do mundo. Cada uma dessas frutas carrega um simbolismo que muitas vezes passa despercebido. A romã, com sua casca resistente e centenas de sementes internas, sempre foi vista como símbolo de vitalidade e renascimento em diferentes culturas. É como se lembrasse ao homem maduro que dentro dele ainda existe abundância, ainda existe potencial esperando para ser liberado. O abacate, por sua vez, é cremoso, denso, cheio de nutrientes escondidos em sua polpa. Ele representa equilíbrio e solidez. Assim como o homem que chega à maturidade já não precisa provar nada para ninguém, mas precisa cuidar do que o sustenta por dentro. O abacate é esse convite à estabilidade. Menos correria, mais consistência. E a banana? Humilde, acessível em qualquer mercado, é a lembrança de que as soluções mais poderosas quase sempre estão ao nosso alcance. Não é o exótico, não é o caro, não é o distante. É o simples. É aquilo que, repetido todos os dias, constrói uma base firme. A banana simboliza justamente isso, a força da constância. Quando esses três símbolos se unem, abundância, equilíbrio e constância, eles oferecem mais do que nutrientes. Oferecem uma metáfora da própria vida masculina depois dos 60. Porque esse não é um período de perdas, mas de reorganização. Não é sobre se sentir menos homem, mas sobre descobrir uma forma nova e mais consciente de viver a própria masculinidade. Muitos homens chegam a essa fase acreditando que envelhecer é sinônimo de apagar lentamente. Mas essas frutas, ao mesmo tempo que nutrem o corpo, contam uma outra história. A de que ainda há muito a ser vivido, com força, lucidez e desejo. Que o declínio não é obrigatório, que há dignidade em escolher bem o que se coloca no prato, no corpo e, consequentemente, na vida. E é aí que a saúde ganha um novo sentido. Porque não estamos falando apenas de evitar doenças ou prolongar dias. Estamos falando de qualidade, de presença, de intensidade. De voltar a caminhar ereto, não só porque as artérias estão desobstruídas, mas porque a alma também se sente mais leve. Cada pedaço de fruta, cada gole de suco, cada escolha aparentemente pequena se torna um gesto de afirmação. Eu ainda estou aqui. Eu ainda sou inteiro. E quero viver com vitalidade. Chegamos ao fim desta jornada. Você conheceu a força da romã, do abacate e da banana. 3 frutas simples, acessíveis e poderosas, capazes de transformar circulação, hormônios e energia em aliados da sua vitalidade. Mais do que nutrientes, elas representam escolhas. E cada escolha diária é um voto a favor da sua força, da sua presença, da sua dignidade. Ao longo do caminho, vimos que não se trata apenas de corpo. Trata-se de identidade, de autoestima, de intimidade. George recuperou o brilho nos olhos. Henry reacendeu o fogo da disposição. Walter voltou a viver com energia.
Homens comuns que decidiram fazer pequenas mudanças provaram que o corpo não esqueceu como reagir. Ele só precisava do combustível certo. O segredo não está em soluções caras ou promessas milagrosas. Está na constância. Um copo de suco de romã, meio abacate no prato, uma banana no café da manhã, simples, prático, possível, mas capaz de reescrever o rumo da sua saúde. E essa não é apenas uma questão de mais anos de vida. É sobre viver esses anos com intensidade, autonomia e clareza. É sobre indignidade, de pé, com confiança no olhar, com energia para viver e amar. Agora a decisão está em suas mãos. Você pode continuar acreditando que o declínio é inevitável, ou pode aceitar o convite que a natureza coloca à sua frente. Alimentos que restauram, fortalecem e renovam. Se este conteúdo falou com você, inscreva-se no canal Intimate and Active After 60, ative o sininho para não perder os próximos vídeos e deixe nos comentários. Qual dessas frutas você vai começar a incluir hoje mesmo? Sua resposta pode inspirar outros homens que, assim como você, estão em busca de vitalidade e respeito próprio. No próximo vídeo, vamos falar sobre os 5 minerais essenciais que, quando combinados com essas frutas, ampliam ainda mais os resultados e aceleram o processo de recuperação da energia e da confiança masculina. Nutrientes pouco comentados, mas que podem fazer toda a diferença no seu caminho de renovação.